Olá, pessoal! Aqui é a professora Xênia, da disciplina de Biologia, e vamos juntos hoje aprender um pouquinho mais sobre a teoria evolutiva conhecida como darwinismo. Você se lembra que nas primeiras teorias evolutivas, Lamarck falava que se você se tatuar, os seus filhos também nascerão tatuados? Sim. Essa teoria, descrita por Lamarck, é chamada de Lei das Características Adquiridas, e ele fala que tudo aquilo que os pais adquirem ao longo da vida vão ser transmitido aos seus filhos no passar das gerações. E também a gente viu que Lamarck falava que o meio ambiente, ele causava, provocava ou até mesmo forçava e exigia mudanças, modificações nesse indivíduo, o que levava a algumas variações. O exemplo que a gente viu foi o exemplo do pescoço da girafa, que ele falava que esse indivíduo, devido à condição ambiental, aonde a árvore estava mais alta do que a girafa conseguia alcançar para poder se alimentar das folhas, ela ia forçando o pescoço dela e esse órgão aumentava. E aí ela transmitia essa característica para a próxima geração, que forçava mais um pouquinho, aumentava mais, que passava para outra. Então isso é a relação de que o meio estava provocando essa modificação nas girafas. Então, Lamarck, ele já falava sobre a influência do meio ambiente para a adaptação dos indivíduos. E essa lei era conhecida como lei do uso e desuso, que quanto mais a gente usava um órgão, mais ele tendia a se desenvolver. E quanto menos a gente usava, ele tendia a atrofiar. E aqui eu trago para vocês um questionamento de que se vocês sabiam de que realmente o meio ele influencia no processo de modificação. Então, quando a gente trabalha com esse tema, meio ambiente, a gente sabe que ele realmente tem um papel relevante na adaptação dos indivíduos e que os indivíduos mais adaptados, eles tendem a transmitir as características ao longo das gerações, pois aqueles que estão mais aptos, eles sobrevivem mais, acabam chegando no período reprodutivo e transmitindo, aquela adaptação para a próxima geração, ou seja, para os seus filhotes. Mas a questão, então, já que a gente trabalha tanto a ideia de que as teorias lamarquistas não são teorias relevantes, que não são teorias corretas, digamos assim, aonde que Lamarck errou se a gente sabe que o meio influencia e ele já falava do meio? Então, o problema maior tá que ninguém muda para se adaptar. Ou a gente já está adaptado ao meio, a gente nasce com essa adaptação e vamos estar mais favoráveis a sobreviver num determinado ambiente, mas a gente não tem essa capacidade de mudar para se adaptar. Então a gente vê lá que Lamarck falava que o meio é que provocava as modificações que iam ser dirigidas para que aquele indivíduo se adaptasse melhor a um determinado ambiente. E é aí que entra toda a teoria que a gente vai estudar hoje, que é a teoria de Darwin, que foi um segundo estudioso da área de evolução e que ele também já falava, sobre a influência do meio na determinação das características. Então aqui esses dois pesquisadores, eles têm essa visão igual, tanto Lamarck quanto Darwin falavam da importância do meio ambiente na adaptação dos indivíduos. Mas as visões eram completamente diferentes, como eu vou apresentar para vocês agora. Então, veja, Lamarck, ele falava que os indivíduos, eles sofriam modificações para se adaptar ao meio. No exemplo do pescoço da girafa, a gente vê que as girafas, por precisar esticar mais o pescoço para alcançar a copa das árvores, onde estavam as folhas das quais elas se alimentavam, elas iam, com o passar do tempo, aumentando o tamanho do pescoço de tanto forçar esse órgão para conseguir buscar a folha. Então, a gente está vendo uma modificação no indivíduo devido a uma condição ambiental. E Darwin, ainda usando essa visão da girafa para fazer a comparação,
Darwin falava que nas populações de girafas existiam girafas de pescoço longo e que conseguiam encontrar, né, com mais facilidade as folhas presentes na copa das árvores para alimentação, e que existiam girafas com o pescoço mais curtinho e que não conseguiam encontrar alimentação. Então veja, na visão de Darwin, existiam indivíduos que estavam mais adaptados ao meio, ou seja, as girafas de pescoço grande, como elas alcançavam as copas e se alimentavam, elas estavam mais aptas, elas sobreviviam mais em comparação às de pescoço curtinho, porque não conseguiam alcançar o alimento, e eram essas girafas de pescoço longo que transmitiam essas características de pescoço longo para a próxima geração no período de reprodução. Então essa é a principal visão na diferença de Darwin e Lamarck, aonde Lamarck falava que os indivíduos se adaptam ao meio e Darwin falava que os mais adaptados sobreviviam e faziam a próxima geração. Então essa visão do Darwin, que é chamado de darwinismo, é algo que a gente pode até observar dentro da nossa própria população. A gente sabe que existe uma variação dentro da população. Nem todos, né, são iguais, cada um tem as suas características próprias. Por mais que a gente seja parente, né, com exceção dos gêmeos que são considerados univitelinos, o resto, cada um vai apresentar suas características, mostrando essa diversidade dentro das populações. E aí Darwin trabalhava justamente com isso. Ele falava que existe uma variabilidade entre os indivíduos e que essa variabilidade, né, leva então à seleção. O meio ele vai selecionar os indivíduos mais adaptados e esses que vão sobreviver e se reproduzir. Então, olhem aqui nessa organização. A variabilidade genética, né, a variabilidade de características existentes nas populações, elas levam então à seleção de indivíduos que vão estar mais aptos e essa adaptação vai ser transmitida para a próxima geração. Então, os indivíduos, eles não se adaptam ao meio. O meio é que seleciona os indivíduos mais adaptados. E aqui nessa imagem, a gente consegue perceber isso claramente. A gente trabalha com um exemplo das esferas, mostrando uma diversidade no tamanho dessas esferas, né, de todos os tamanhos diferentes, mas existe aqui um gargalo que atua como agente seletivo, que é como se fosse o meio. E aí esse gargalo aqui, que atua como agente seletivo, ele vai selecionar as bolinhas, né, que são capazes de passar, que são as esferas menores, elas estão adaptadas a passar por esse agente seletivo. E a segunda geração vai ser formada, então, por indivíduos que conseguiram se adaptar, ou que estão adaptados àquele agente, que no caso da nossa espécie, das outras espécies de seres vivos, esse agente seletivo é o meio. Então vamos para a nossa primeira atividade, trabalhando essa comparação entre Lamarck e Darwin. A adaptação faz parte do conceito do darwinismo e do lamarquismo. Você tem observado na grama da sua casa uma redução na quantidade de grilos de cor marrom e a presença de alguns sapos na região. Sapos são predadores de grilos, tá? De repente, a população de grilos verdes superou a população de grilos marrons. Então, vamos ver essa visão. Lá na grama da sua casa existiam grilos verdes e marrons e também existe o sapo, que é o predador desse grilo. Explique o fato, né, usando a teoria de Lamarck e de Darwin, por que os grilos verdes superaram, né, ou dominaram esse ambiente quando comparado com a população de grilos marrons. Agora é com você, pensa lá.
Vamos ver a resposta do nosso exercício, então? Aqui no nosso questionamento sobre os grilos, na grama da nossa casa, Lamarck, como que ele interpretaria essa condição? Ele falava que como a grama era verde, os grilos marrons, eles iam mudar, tornando-se verdes para se camuflarem na grama, se adaptando ao meio. Que era isso que Lamarck falava, que a gente tinha a capacidade de se modificar para adaptar ao meio. E Darwin, com a visão diferente, falava que na grama haviam grilos verdes e marrons. E como a grama era verde, os grilos dessa cor passavam despercebidos pelo sapo que era predador, porque eles estavam mais camuflados. O sapo predador comia mais os grilos marrons, porque era o mais visível naquele ambiente verde. E assim, os grilos verdes sobreviviam e com isso eles teriam mais descendentes, transmitindo a cor verde para a próxima geração e aumentando a população de grilos verdes. Esse evento que a gente acabou de ver no exemplo é o que Darwin chamou então de seleção natural. A seleção natural é um mecanismo evolutivo que afirma que o meio ambiente seleciona os organismos mais aptos, mais adaptados a sobreviver em um determinado local. Com isso, a gente vê que os indivíduos que são mais adaptados, eles tendem a permanecer naquela população e serem os constituintes, da geração, serem os próximos a gerarem filhotes para a próxima geração. Então, além deles permanecerem, eles também têm uma taxa, uma capacidade reprodutiva maior. E os menos aptos, eles tendem a sumir, porque eles vão sendo eliminados por causa das características adaptativas do meio. Então, veja que a seleção natural em si, ela atua em 3 fatores que a gente vai trabalhar ao longo da aula e que a gente precisa entender aqui um pouquinho. O potencial reprodutivo alto. O que isso significa, tá? Então, veja, nas populações, a gente tem uma alta taxa de reprodução. Então, os indivíduos estão se reproduzindo, deixando novos descendentes, a população está aumentando de tamanho, maior número de indivíduos, mas e o meio? Será que esse meio tem recursos suficientes para que todos os que estão vindo consigam sobreviver ali? Então, aí a gente entra no segundo tópico, que são os fatores ambientais limitantes. E aí a gente também tem, lá por fim, a seleção das características. Então, essa associação de que o ambiente tem fatores limitantes, que não cabe todos os indivíduos que estão surgindo, que estão se reproduzindo, então o meio vai selecionar aqueles que têm as melhores características a sobreviver naquele determinado ambiente, selecionando os indivíduos. Então, veja bem como o fator limitante atua, gente. O fator limitante, ele é um parâmetro ambiental que vai controlar o crescimento de uma determinada população em um local, um ecossistema, limitando o desenvolvimento do organismo. Não pode ter uma superpopulação em um pequeno ambiente, porque aí a gente vai começar a ver diversos problemas, como, por exemplo, a disputa por recursos alimentares. Será que tem nutriente para todo mundo? E aí, a gente também tem a situação dos predadores, que esses predadores, eles acabam, então, eliminando os indivíduos que são mais fracos. Apesar de a gente ver, na maioria das vezes, os exemplos voltados para a coloração, a gente pode até pegar, por exemplo, o leão fazendo uma caçada de veados no meio da mata, Os veados que estão lá, aquele que consegue correr mais, ele consegue fugir do leão, que é o predador. E aquele que corre menos vai ser o que o leão vai conseguir pegar. Então, a gente pode falar que perante a caça do leão, aquele veado que corre mais, ele está mais apto ao meio. Aí é ele que sobrevive e deixa para próximas gerações os veados que vão ser mais rápidos. E assim a gente vai trabalhando com todos os fatores limitantes que existem no meio, tá? E aí Darwin, que era o pesquisador que descreveu toda essa teoria da seleção natural, que a gente vê até hoje, não só a natural, mas também a artificial, que é uma seleção feita na maioria das vezes para produção, para a gente ter mais vacas, por exemplo, que produzem mais leite, para o gado, que tem um maior tônus muscular, e até mesmo para as plantas, as plantas de maior tamanho. Então, hoje em dia, a tecnologia permite, que faça uma seleção que a gente chama de artificial. Mas, da mesma maneira, você está selecionando aqueles que são melhores, que têm as características mais favoráveis, para você poder fazer o cruzamento e gerar uma reprodução.
E Darwin, né, que foi quem falou sobre que esse tipo de seleção ocorria de maneira natural nas espécies, ele passou pelo Brasil na sua viagem pelo Beagle, que era um navio, tá, que teve essa rotinha que a gente vê aqui em vermelho. Então ele passou por vários continentes e em cada continente que Darwin passava, ele coletava amostras. E aí ele conseguiu concluir, tá, o estudo dele, reforçando a seleção natural. Então, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre Darwin, eu quero trazer para vocês a visão de que quando Darwin nasceu, lá em 1809, o trabalho de Lamarck, que foi o primeiro pesquisador que começou a introduzir as teorias evolutivas, foi publicado nesse ano. Então pense, o trabalho de Lamarck foi publicado no mesmo ano que Darwin nasceu. Então, apesar de ter essa visão de que Lamarck, né, as teorias dele não foram tão aceitas pela comunidade científica, Darwin se baseou muito naquilo que Lamarck falou quando ele começou a ter um interesse em estudar toda essa teoria evolutiva. E aí, em 1831, quando Darwin tinha 21 anos, foi quando ele embarcou, né, nessa viagem pelo navio Beagle, onde existia grupos de pesquisadores naturalistas que tinham o objetivo de conhecer, né, vários locais. E aí ele esteve no Brasil e, em 1834, ele encontrou na Patagônia um fóssil de preguiça gigante. E ele comparou isso com a preguiça brasileira. E ele pensou, nossa, tem algumas características semelhantes e outras diferentes. Mas ele viu que podia ter uma relação entre o fóssil da preguiça gigante e a preguiça que ele relatou ou que ele visualizou no Brasil. E aí, em 1835, ele foi para Galápagos, tá? Que é um local que tem várias ilhas. E ele começou a ver que nessas ilhas de Galápagos, tanto as tartarugas como os tentilhões, eles apresentavam algumas semelhanças e diferenças. As tartarugas apresentavam diferenças no seu casco e os tentilhões apresentavam diferença no seu bico. E aí ele juntou todas essas informações e quando ele retornou para a Inglaterra, que ele juntou todos os dados, ele começou a perceber que indivíduos diferentes, eles poderiam sofrer processos de seleção diferentes conforme o ambiente onde eles estavam. E aí que ele falou e confirmou a teoria da seleção natural. E aí, em 1858, ele recebeu a carta de Wallace. Wallace foi um pesquisador que chegou na mesma conclusão de Darwin, de que existia realmente um processo de seleção natural atuando sobre as espécies. Até então, Darwin estava quietinho lá com os dados dele, ele não queria publicar aquilo com medo de chocar a comunidade, que ainda acreditava no fixismo, de que as espécies eram imutáveis, que elas não mudavam. E aí Darwin, depois que ele viu que o Wallace chegou à mesma conclusão, ele falou, opa, peraí, eu preciso publicar os meus dados. E aí foi quando em 1859 ele publicou o livro A Origem das Espécies, que ele é utilizado até hoje, né? Como aí uns livros do pai, né? Porque o nosso Darwin foi o pai da evolução. E ele morreu em 1882, aos 73 anos, de doença de Chagas. Então aqui tem o QR Code para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse universo de Darwin. E dentro desse darwinismo, então, o que ele concluiu? Que os indivíduos, eles tinham sempre um ancestral comum e que eles acumulavam mudanças ao longo do tempo, conforme as adaptações ao meio, e que isso gerava, então, o que ele chamou aí de árvore filogenética, mostrando que nada era fixo, que tudo poderia ser adaptado e mutado, levando ao surgimento de espécies diferentes, conforme os padrões de adaptação ambiental. Então, veja aqui, muito do que se dizem hoje é que a gente evoluiu dos macacos, né? Então aqui a gente tem uma imagem de Darwin representando uma crítica a essa afirmação. Porque se for para a gente pensar na visão de Darwin, se o homem evoluiu dos macacos, por que ainda existem macacos? Né? Então já deveria ter sumido os macacos e ficado só a espécie humana. Então, segundo Darwin e Wallace, nós não evoluímos dos macacos. A gente compartilha com eles um ancestral comum, que é um primata que aproximadamente há um tempão lá atrás, ele divergiu, dando origem então à linhagem de gorilas e à linhagem dos humanos.
Então, em relação ao Wallace ou Darwin, a gente sabe que, apesar de Darwin ganhar o mérito sobre a seleção natural e a real informação de como as espécies evoluem e mudam ao longo do tempo, através da seleção dos indivíduos mais adaptados, o Wallace também teve um papel importante, porque, em paralelo ao estudo de Darwin, ele chegou na mesma conclusão. Mas quem recebe todo o mérito fica para Darwin, que é o pai da evolução, através da publicação do seu livro A Origem das Espécies. Então vamos aí para a nossa segunda atividade. Na sua casa se faz uso de inseticidas. Você já deve ter percebido que existem diferentes marcas de inseticidas no mercado. Após determinado tempo, esses produtos podem perder o efeito. E os laboratórios dos fabricantes devem descobrir outros componentes mais eficazes contra os diferentes insetos. Como você explicaria essa afirmação segundo a teoria de Darwin e Wallace? Pensa aí. Vamos ver a resposta da nossa atividade, então? Como que você explicaria, essa adaptação dos insetos em relação aos inseticidas, pensando na teoria de Darwin e Wallace? Então, a gente tem aqui, em uma população de insetos, alguns indivíduos eram resistentes ao inseticida. Após a aplicação do mesmo, esses que são resistentes sobrevivem e vão se reproduzir, transmitindo essa resistência à prole, aos filhotes, à próxima geração. Então, assim, com o passar das gerações, de geração em geração, a maior parte da população desses insetos se tornaria, então, ou seria resistente a esse inseticida. Bom, pessoal, então, como retomada do nosso conteúdo, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre o darwinismo. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau e até mais!